boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, dando continuidade à sessão de apresentações síncronas aqui no nosso segundo SED, Seminário de Discentes e Egressos do PROGEL. Temos agora mais um trabalho belíssimo de Esté Cardoso da Silva, cujo título é Ecos da Oralidade na Literatura Fantástica Pernambucana, uma análise do conto Sombrinha, de Roberto Beltrão. Esté, você tem 10 minutinhos para apresentar, fique à vontade. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Bom, como a professora falou, né, eu vou trazer um recorte da minha pesquisa, que é voltada para a literatura fantástica pernambucana. Bom, como considerações iniciais, né, eu trago aqui que, no que se refere à literatura fantástica produzida em Pernambuco, destacam-se narrativas marcadas pelas tradições culturais e pela literatura de tradição oral. Ou seja, para pensarmos e falarmos de uma literatura fantástica pernambucana, é preciso levar em consideração todo um contexto sociocultural, né? Então, temos produções literárias que estão arraigadas às lendas e aos mitos, que revelam memórias tanto coletivas quanto individuais. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, eu trouxe aqui duas questões que foram norteadoras, né? A primeira é quais os condicionantes da literatura fantástica pernambucana, ou seja, o que é que caracteriza essa literatura fantástica pernambucana, e quais são as marcas da ficção de Roberto Beltrão, ou seja, o que é que particulariza essa literatura de Roberto Beltrão. Então, o objetivo desse trabalho é justamente averiguar as confluências entre tradição oral e o fantástico a partir do conto Sombrinha, da obra Na Escuridão das Brenhas, a segunda edição, né, de 2021. Aqui eu trouxe alguns dados sobre o autor, caso alguém não conheça, né? O Roberto Beltrão, ele é criador do projeto Recife Assombrado, que é dedicado justamente à preservação e à divulgação do imaginário popular atrelado à literatura fantástica, e também é autor de diversas obras, né? Incluindo o corpus, né, de análise. Aqui eu trouxe uma foto do autor, uma foto minha com o autor, que eu não poderia deixar de trazer, né? Bom, e a justificativa do trabalho, eu trouxe aqui uma frase que é atribuída ao Tolstói, que diz, canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Ou seja, essa frase, ela traduz muito bem essa importância de nos debruçarmos sobre a nossa literatura, né? Sobre a importância de estudar autores vivos que estão produzindo. É importante trazer isso para a universidade, né? E esse olhar de dentro para fora. Né? Então, a importância de divulgar narrativas fantásticas contemporâneas que estão atreladas às tradições populares e também enaltecer autores locais. Bom, então, antes de nos enveredar pela literatura fantástica pernambucana, eu acho importante trazer alguns pontos, né, alguns recortes sobre o fantástico em literatura. E é muito difícil falar sobre o fantástico em literatura sem mencionar o Todorov, com a obra Introdução à Literatura Fantástica, em que o autor ele vai explorar o tema sob uma perspectiva de gênero, né, e vai propor uma abordagem estruturalista. Né? A gente sabe que é uma obra do início do século XX, né? E aí o autor ele vai trazer a hesitação, né, hesitação experimentada pelo personagem, pelo leitor implícito em face do sobrenatural, como algo primordial, né, para o fantástico. Então, aí a gente tem 3 pontos, né? O autor, ele traz uma abordagem estruturalista, ele traz o fantástico como um gênero e traz a hesitação como algo primordial. Então, essas considerações de Todorov traz uma compreensão seminal, né, do assunto em um contexto muito específico. Então, para a gente pensar em uma literatura fantástica pernambucana no século XXI, né, a teoria todoroviana, ela não contempla, né? Por quê? Porque ela apresenta algumas limitações conceituais, metodológicas, né? Então, é de suma importância, né, a gente ler essa obra, ter essa obra em consideração, só que é uma visão muito inicial do fantástico. Então, muitos estudiosos eles vão tomar essa obra como um ponto de partida, né, para os seus estudos e vão apresentar novas conjecturas na teoria do fantástico. Um desses autores, né, a Irene Bessier, que no artigo O Relato Fantástico, Forma Mista do Caso e da Adivinha, ela vai declarar que o relato fantástico acarreta a incerteza, essa hesitação que Todorov
traz, né, na sua obra, mas ela vai de encontro a essa concepção de gênero que foi difundida por Todorov, né? Aí aqui eu trouxe uma citação da autora em que ela diz o seguinte, que o relato fantástico, ele provoca a incerteza ao exame intelectual, pois coloca em ação dados contraditórios, reunidos segundo a uma coerência e a uma complementaridade próprias. Ele não define uma qualidade atual de objetos ou de seres existentes, nem constitui uma categoria ou um gênero literário, mas supõe uma lógica narrativa, que é tanto formal quanto temática, e que, surpreendente ou arbitrária para o leitor, reflete sobre o jogo aparente da invenção pura, as metamorfoses culturais da razão e do imaginário coletivo. Então, Bessier, ela vai dizer que o fantástico, ele faz uso desses aspectos socioculturais a fim de confrontar aquilo que seria real e irreal, né? Então, aí a gente tem a construção de um fantástico que ultrapassa os limites do texto, como Todorov trouxe em sua obra. Então, o relato fantástico, ele não se constrói a partir do inverossímil, do inalcançável, daquilo que é desconhecido, mas, na verdade, com base nas contradições de um mundo que conhecemos. Bom, outro autor que também é primordial para a teoria do fantástico é o Davi Roas, né, na obra Ameaça do Fantástico. Ele defende que o vínculo da literatura fantástica é com a realidade e a não dependência de um fenômeno sobrenatural. De acordo com o autor, para que haja, né, esse efeito do fantástico, seria imprescindível a relação entre o texto e o contexto sociocultural. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê uma concepção que ultrapassa esses limites do texto. Então, é preciso que o leitor ele se reconheça no espaço apresentado no texto para defrontar-se com algum acontecimento inquietante que altere a ordem natural das coisas. E além desse ponto, né, de levar em consideração o contexto sociocultural, o Davi Roas também ele traz a questão do medo como um efeito essencial na construção do fantástico, né, o medo físico ou emocional, que estaria relacionado à integridade física do personagem e que são passadas para o leitor, e o medo metafísico ou intelectual, que está relacionado justamente à experiência do leitor, a essa quebra, né, dessas convicções daquilo que é real. Bom, no que diz respeito à literatura fantástica em Pernambuco, né, eu trouxe aqui 3 obras que simbolizam essa produção fantástica. A primeira é Emparedada da Rua Nova, de 1886, do Carneiro Vilela, que é uma obra aí do período oitocentista, que na verdade não é uma obra fantástica, mas é uma obra que ela vai trazer indícios dessa ficção fantástica em Pernambuco, né? Porque é uma obra que é carregada de aspectos do realismo, mas que remete a esse imaginário de um Recife macabro. Afinal, a gente está falando de uma história em que uma moça ela é emparedada, viva, então isso aí já traz indícios dessa literatura imaginativa em Pernambuco. A segunda obra é Assombrações do Recife Velho, né, de 1955, do Gilberto Freire, que é uma obra que vai revelar essa cidade cercada de crenças no sobrenatural e nessa convivência das pessoas com as fantasmagorias, né? E a gente tem, para além da metrópole, né, o Jaime Gris, com o Lobisomem da Porteira Velha e o Cara de Fogo, que vai trazer esse tema do sobrenatural ambientado na zona da Mata Sul, com contos ligados às crendices e às lendas nos engenhos, né? É um autor pouco estudado, mas que aos poucos, né, ele está aí ocupando aí os lugares nas universidades, né, nas pesquisas. Bom, e na atualidade, né, a narrativa fantástica, ela apresenta sua efervescência ambientada nos mais diferentes locais pernambucanos, né, e cada vez mais vem ocupando espaço, vem despertando interesse de pesquisadores, escritores, leitores, e é nessa conjuntura, né, que a gente traz aí o Conto Sombrinha, da obra Na Escuridão das Brenhas, do Roberto Beltrão, em que o autor ele vai apresentar uma ficção fantástica permeada de elementos sobrenaturais associados às crendices e às memórias coletiva e individual. Aqui são algumas obras do autor. Essa aqui, A Geografia dos Sítios Insanos, é um lançamento agora de 2024. E vamos ao conto, né? O Conto Sombrinha. Qual é o contexto do conto, né? O que é que se passa nessa narrativa? Basicamente, trata-se da história de um rapaz, né? O Arlindo, que recentemente chegou à cidade de Catende, e aí ele possui uma fama de ser mulherengo, né? E aí, certa noite, num bar com os amigos,
ele é desafiado a conquistar uma mulher misteriosa que passeia pelas ruas de Catende à noite com a sombria na mão, e ele, por ser mulherengo, né, ter essa fama, ele aceita a proposta. Então, isso aí é o contexto geral do conto, tá? Um ponto interessante é que o conto ele se desenvolve em terceira pessoa, né, o que nos remete a essa contação de história, né, esse costume que as pessoas tinham de sentar e conversar e contar essas histórias de assombração. E o conto ele segue em um cenário aparentemente normal, corriqueiro, ou seja, não tem nada de diferente em três amigos conversando e desafiar o outro ali a conquistar uma mulher, certo? E conforme Roas, para que o efeito do fantástico aconteça, é preciso que o texto seja o mais verossímil possível, ou seja, deve criar um espaço similar ao que o leitor habita, um espaço que verá assaltado pelo fenômeno que transtornará sua estabilidade. E aqui eu trouxe um trecho do conto, né, que assim ele fez, né, numa sexta-feira, ele saiu devagar pelas ruas e percebeu como Catende ficava calada quando estava coberta de escuridão, as lâmpadas nos postes, alimentadas pelo motor de luz da usina, não davam conta de afastar o breu, ou seja, aqui, pela construção do ambiente, o autor ele já começa a trazer certos pontos em que o leitor ele começa a vislumbrar essa ameaça do estado de normalidade, né? Bom, e aí a narrativa, né, se desenvolve ao ponto que ele tem o primeiro encontro com essa mulher, né, só que em algum momento ela desaparece repentinamente, e aí resta a dúvida, a hesitação, que é trazida por Todorov, que é trazida por Bessier, né, essa hesitação tanto para o personagem quanto para nós leitores. Depois, ele tem um encontro com essa mulher, e o que vai levar para um desfecho impregnado do sobrenatural. Né? O que é que acontece? A moça diz que vai levar Arlindo para sua casa, ele vai, só que ele é levado para um cemitério e essa mulher se transforma, né, em um cadáver horrível. Né? Então, a gente tem aí o fantástico no seu ápice. Né? Então, ao longo da narrativa, a gente sai de uma normalidade, né, e vai se instaurando um desequilíbrio nessa normalidade. Né, e no fim culminando com o fantástico, né, com o ápice aí da moça se transformando em um cadáver. No final do conto, é dito que ninguém sabe quem é aquela mulher, que ninguém quer se arriscar em tirar essa história a limpo, então a gente consegue ver aí também que houve essa quebra das convicções do real, né, tanto para o personagem quanto para nós leitores. A gente se depara com essa história, a gente se questiona, será que isso realmente é real ou não? Então, gera essa dúvida, né? E aqui eu trouxe para vocês verem, né, como essa história ela é presente no imaginário popular, como essa história é presente na cidade, que a história da Mulher da Sombrinha virou até bloco de carnaval, para vocês verem como é algo presente. Também tem vídeos, né, de reportagens que mostram as pessoas relatando que viram a Mulher da Sombrinha, que já passaram por algum acontecimento. E nas considerações finais, né, eu trago aqui que a partir da análise desse conto, a gente consegue observar a efetividade da estética fantástica, né, o autor ele traz essas características do fantástico e também traz as marcas da tradição oral, né, então o fantástico ele é construído em ambientes familiares ao personagem e ao leitor, ao desenvolvimento de um jogo de verossimilhança. E, além disso, a narrativa constrói a hesitação e também o medo diante do sobrenatural. Então, percebe-se que o autor ele nos apresenta uma obra fantástica cheia de originalidade e também permeada a elementos das nossas tradições populares. Então, em suma, né, a gente conclui que a obra do Roberto Beltrão, esse conto em específico, evidencia a literatura fantástica pernambucana contemporânea e também faz um resgate das narrativas orais. Aqui estão as referências. E muito obrigada, gente, pela... Esther, querida, parabéns pela pesquisa tão potente, necessária, sobre literatura pernambucana, sobretudo literatura pernambucana nessa dimensão do fantástico que você está pesquisando. Parabéns a você, parabéns ao seu professor orientador, professor João, que está acompanhando a sua pesquisa, as suas travessias. Certo? Quem tiver alguma questão para Esther, para os demais colegas, pode colocar no chat, que daqui a pouquinho a gente vai
abrir aí a sessão para o debate, tá, gente?